Paulo Roberto, Júlio César, Anderson, Marcelo, Flávio, Valdivino Miguel, Gambazinho, Genivaldo de Jesus, Leandro, Paulo José, Marcos Antônio, Sandro, Cláudia, Ágata, Kathleen, filho de Kathleen, João Pedro, Miguel, Moise, Marielle, Vanessa, Rafael. Renan. Amor, afeto e cuidado, não falta não. Fala, Jonathan. Como é que é pra você? Tá apresentando Candelária aqui em Nova Iguaçu. Você falou uma coisa muito bonita Não, quando mas você foi chegou, bom né? pra mim. Foi bom pra mim pela reconexão que eu tive com toda essa ancestralidade, com tudo que mudou dentro de mim. Foi bom demais, foi muito potente esse espetáculo pra mim. Eu acho que é isso, né? Que o processo de Candelária trouxe pra gente esse lugar da gente se reencontrar com a gente mesmo, de todo encontro a gente se olhar, se ver. Tinha um tempo já que a gente não se via pessoalmente. Artisticamente foi bonito a gente se reencontrar também em cena e se redescobrir as potências de cada um. Fortificar o saber de cada um, né? Essa questão também foi muito importante. A gente entender as dores uns dos outros, pra mim foi significativo, porque a gente está num coletivo de qual a gente se entende. Então, eu posso dizer para você e saber que você está entendendo o que eu estou dizendo. Isso é importante. Então, eu consigo ter um feedback bom para poder filtrar isso e me entender também. Isso para mim foi incrível. Eu tô de cabelo grande, velho. Eu tô com 30 eu anos, tava eu nunca pensando tive nisso cabelo. O Eu seu sempre cabelo cresceu raspei. junto com o processo, né? É tipo uma semente. E tá sendo muito bom. Até agora tá sendo bom. não sabe falar. Não sei não falar, sabe falar. E você, Carla? Como é que é ver seu texto em cena? Em Nova Iguaçu. Em Nova Iguaçu. Ai, jogando em casa. Tá sendo muito bom. E... Ai, gente. Tá sendo uma questão que eu nunca pensei de realizar, né? E aí ver realizando, assim, e de início que eu não ia fazer parte, então já desde o início vendo vocês fazendo já era uma coisa que... sei lá, parecia que eu tava sonhando. Eu sempre falava que eu não tava acreditando até o dia que a gente fosse fazer. A gente fez e até agora eu não tô acreditando. Então... Só acredito vendo, eu vendo, não acredito. É que é muito bonito, né? Bom. Demais. E tu, Marlon? Mais de 5 anos longe do palco, E agora Foi retornando. bom tá voltando, tava de saco cheio da minha vida. burocrática. Tô Terninho. tô zoando. O entregador tá vendo. É só uma brincadeira, teatro. Brincation. Pô, então, foi bom estar de volta com a galera, a galera que eu comecei, né? Que eu comecei junto, né? Começou junto comigo, porque eles começaram bem antes. Mas foi muito bom e estar de volta também no município onde eu cresci, né? Porque apesar de não estar morando aqui, é um município importante para mim, imagino que para todos aqui, Sim. principalmente para os que vivem aqui ainda, mas para mim também é muito importante minha família viver aqui ainda. Então voltando para cá para ensaiar, para fazer o processo, foi muito bom, muito positivo essa reaproximação assim com a raiz e o espetáculo fala um pouco sobre isso, né? Então acho que Eu tava pensando nisso, assim. A gente tá falando sobre esse lugar do retorno. No texto, até eu comentei com a Carla quando ela estava em processo de adaptação, que para contar a história de quando os escravizados lá em África eram obrigados a dar 9 voltas em torno de uma árvore e eles chamavam de árvore de esquecimento, para esses escravizados esquecerem a sua origem, o seu nome, enfim. E eu acho que o que a gente está fazendo agora é fazer o caminho contrário, assim, a gente está retornando. É como se a gente estivesse devolvendo para os nossos ancestrais e para os futuros que virão, né? Para as nossas futuras crianças, que elas podem também, assim, a gente está começando a refazer esse caminho e a gente vai reconquistar tudo que é nosso, porque é isso, assim, já roubaram muita coisa da gente e a gente está devolvendo, né? Tá devolvendo para os ancestrais e tá pegando para a gente também. Eu tava pensando sobre isso essa semana, desse lugar de que aqui, né, a gente tá falando tanto sobre Nova Iguaçu, sobre a importância de estar apresentando aqui no Sesc Nova Iguaçu, a gente tá falando muito disso porque nós somos de Nova Iguaçu, né? Todos aqui foram nascidos e criados em Nova Iguaçu, então a gente tem o nosso umbigo enterrado aqui nessa terra, que é muito importante pra gente, né? E a gente começou a fazer teatro
em Nova Iguaçu, né? Os primeiros contatos que a gente começou a ter foi aqui. Meu primeiro palco foi esse aqui. Primeiro palco. Meu primeiro palco de teatro foi o Sesc de Nova Iguaçu, que eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. Eu fiquei aqui com um monte de criança e tal. Kovaski ali orientando, não pode, Jonathan, tá fazendo o que aí? Volta. Mas foi aqui o meu primeiro palco de teatro. E também, isso também é legal, tá trazendo essa reconexão e se reconectando e voltando ao primeiro ponto, né? De apresentar Candelária aqui em Nova Iguaçu, no Sesc Nova Iguaçu. Não, o que eu espero hoje não, o que aconteceu que foi mágico pra mim, me transformou espiritualmente também, foi muito bom. Isso é incrível. A gente também tá trazendo também tudo que a gente filtrou dentro do processo pra nossa gente, que é o que é a mensagem do espetáculo, né? Dar o start nas pessoas, né? Abrir os ouvidos. Corpos pesados que deviam ser leves. A gente está muito feliz de estar fazendo essa circulação, né, do espetáculo que fala de questões tão importantes que tem que ser debatidas, né? Somos um coletivo de Nova Iguaçu e nada melhor do que apresentar nosso trabalho no nosso território. Estamos hoje aqui na Faculdade Rural de Nova Iguaçu para apresentar o espetáculo Candelária. É muito especial que a gente esteja novamente em Nova Iguaçu para poder apresentar esse trabalho. Nessa cidade que é o nosso berço, foi a nossa incubadora durante muito tempo. E o diferencial de estar aqui dentro hoje, dentro da universidade, é que a gente espera um público bem bacana, né? É um assunto que a gente fez, a gente pensou esse espetáculo para ser dialogado com esse público, com essa galera que também está pensando nesse movimento, né, de retomada, de se reconhecer enquanto pessoa preta, de entender essa luta que a gente tá fazendo, né, que já começou muito antes, a gente só segue tentando continuar nesse caminho. E o que me lembra também, lembra daquelas professoras que assistiram a gente? E elas falaram muito disso, né? Assistiram a gente lá no Rio e falaram que a gente deveria estar em espaços universitários, de escola, porque basicamente o que as professoras falaram é que a gente faz uma aula de história, né? Em forma de teatro, assim. Então, eu acho legal estar nesse espaço aqui que a gente vai estar botando isso em prática, né? Coisas que as professoras lá no Rio falaram com a gente, né? Lá em novembro, quando a gente se apresentou no Sérgio Porto. Eu acho que tem também o fato de que, possivelmente, a galera que estuda aqui na Rural de Nova Iguaçu pode se sentir muito tocada por esse tema, porque é importante lembrar que lá em 2005 aconteceu uma chacina muito parecida com o que aconteceu na Candelária, aqui em Nova Iguaçu, muito perto daqui onde a gente está. A Rural fica no bairro da Posse e a chacina aconteceu aqui na Rua Gama, que fica 10 minutos daqui. Passou por aqui, por esse espaço, e muitos jovens morreram, e muitos jovens parentes dessas pessoas que possivelmente estão aqui dentro dessa universidade, estão continuando o caminho. E é importante a gente dar continuidade, né? Que eles saibam que a gente está falando para eles, por eles, que a gente possa romper essas barreiras, porque teatro é isso, né? Teatro é a nossa arma de luta, de combate contra esse racismo estrutural, assim como os professores estão dentro de sala de aula, produzindo conteúdo com esses alunos, fazendo eles pensarem. A gente está aqui para poder fomentar essa discussão que é tão importante, principalmente no momento em que a gente está agora, né, vivendo no nosso país. A gente fica falando sobre isso também porque o Sesc Nova Iguaçu é o grande sonho de todos os artistas da Baixada, assim. A galera quer se apresentar no Sesc Nova Iguaçu e por conta disso, né, gente? O teatro aqui é maravilhoso, essa estrutura é incrível, são mais de 300 lugares. E ter a galera aqui dentro para poder assistir a gente é foda. Poder trazer os nossos familiares ao teatro, assim. A galera que às vezes não tem oportunidade de sair de Nova Iguaçu e ir lá pro centro do Rio,
que é o caminho que geralmente é feito, assim. Pra gente fazer teatro, a gente, desde que começa, sei lá, você começa aprendendo que é no Rio que as coisas acontecem. Que é lá que você é considerado ator. Que é lá que você é considerado ator, que você tá pisando num palco importante. E não, Nova Iguaçu é um município abaixado, assim. A Baixada é um território com muitos artistas potentes, sabe? E eu acho que isso é a riqueza de estar pisando nesse tablado hoje, assim. A gente está dentro de casa, o espetáculo foi montado dentro desse espaço do Sesc Nova Iguaçu, numa sala aqui em cima. Então, assim, desde o início, quando começamos as leituras ainda, o espetáculo foi alicerçado dentro desse espaço. Eu acho que por isso a importância, né? A importância de hoje ao fim, nós olharmos e nos reconhecermos nos nossos parentes, nos familiares, nos amigos próximos, nos irmãos pretos que vão vir aqui assistir a gente e ouvir tudo que a gente tem a dizer, e que as pessoas possam ser atravessadas por Candelária, assim. Que as pessoas possam ouvir esse grito do Jonathan, da Carla, do Marlon, do Madison, para que saiam daqui transformadas de alguma forma, assim como esse espetáculo transformou a gente. Acho que é isso. Marlon Souza. Queria dizer que esse espetáculo se faz importante a cada apresentação nossa, porque muitas coisas aconteceram durante o processo. Esse espetáculo é um espetáculo a gente descobriu durante o trabalho e deu o nome de Espetáculo Manifesto, porque nele estão muitas das dores e das angústias que nós gostaríamos de falar. Então, mais do que ouvir o texto e a dramaturgia incrível da Carla, vocês ouviram coisas que o Jonathan, o Marlon, a Carla e eu gostaríamos de dizer para vocês. Durante o espetáculo, durante a nossa temporada de estreia no Sérgio Corpo, teve um acontecimento que marcou a gente e que chancelou assim, o tanto que é importante a existência desse trabalho. Uma matéria foi divulgada no site do G1 e ela foi compartilhada na página oficial deles no Facebook. E nós descobrimos a postagem, nós entramos lá para ler os comentários. E os comentários eram do tipo que o nome correto da chacina deveria ser Faxina da Candelária e que o Rio de Janeiro já está precisando de uma nova faxina como essa. Comentários dizendo que mataram poucos e que agora existe a possibilidade e já é necessário que se matem mais corpos pretos. Depois de ler isso, a gente estava na nossa primeira semana, a gente só teve mais vontade, na verdade, de fazer o trabalho e de dizer tudo que a gente está dizendo em cima do palco. É importante que vocês entendam que esse trabalho não é só nosso, a partir desse momento ele é de vocês também. Lá no debate, teve um debate e nós dissemos, algumas pessoas se manifestaram e uma coisa que nós dissemos é que o racismo, toda essa estrutura que insiste em nos matar todos os dias, esses corpos pretos, toda essa estrutura que matou a cada 23 minutos durante esse espetáculo um corpo preto lá fora, essa estrutura e esse problema é um problema de vocês brancos. Vocês criaram isso. Então é um chamado que nós fazemos também com o nosso trabalho. Vocês resolvam esse problema. Nós podemos, estamos tentando, mas vocês precisam se aliar a nós. Porque, como eu disse, foi um problema criado por vocês e vocês precisam solucionar ele. Não é nossa responsabilidade, nós não merecemos e não devemos ser cobrados, indagados, e não temos a
obrigação de ensinar nada para vocês. E eu digo isso de um lugar de muito afeto, mas de um lugar de muita clareza e realidade também. E é importante que vocês estejam aqui, que vocês possam ouvir isso e receber isso de coração aberto. Eu vou pedir para a Carla falar um pouco, já que a gente está em Nova Iguaçu, para ela falar um pouco sobre o processo dela de criação do trabalho, do texto de Candelária, rapidinho, porque a gente tem horário para entregar o teatro. A gente queria ficar aqui horas, mas não pode. Essa pesquisa começou em 2017, durante o período que eu estava fazendo faculdade de teatro, lá em Laranjeiras, numa instituição chamada CAL, Casa das Artes Laranjeiras. Né? Eu entrei através do FIES. E ali naquele espaço eu comecei a fazer essa pesquisa, que já era uma coisa, né, eu lembro do dia da chacina da Baixada Fluminense, eu lembro que helicópteros passavam na rua que eu morava ali em Mesquita, então aquele dia ficou muito marcante pra mim. Além de eu brincar muito na praça de Mesquita, e na época que eu brincava, sem ser a de Embratel, da Embratel, né? Do outro lado. Eu brincava e tinha muitas crianças em situação de rua, então eu brincava naquele espaço. E aí sempre me martelou, assim, como que crianças pretas são mortas em frente à Igreja da Candelária, e a Igreja da Candelária continua sendo um ponto extremamente rico, né, caro, que os casamentos lá são caríssimos. E isso ficou muito na minha cabeça, né, como que é normal, como normalizaram matar crianças pretas na frente de uma igreja e no centro da cidade do Rio de Janeiro. Então eu fui atrás desses porquês. E aí, indo atrás desses porquês, eu fui até a Biblioteca Nacional, eu li jornais da época, eu conheci pessoas que foram sobreviventes e que trabalhavam com as crianças as crianças da chacina, diretamente, né? E aí eu cheguei até o Congresso Universal das Raças, que foi uma coisa que realmente aconteceu, é um projeto de lei. Se vocês procurarem a lei, Congresso Universal das Raças, aparece a lei todinha lá, de povoamento brasileiro, de povoamento aqui no Brasil, de pessoas italianas, alemães, para justamente embranquecer a nossa população. Então isso não é uma coisa tão distante da gente. O projeto deles era que há 10 anos atrás, né, 2012, já não existissem pessoas pretas retintas no nosso país. Então estamos aí, né, os projetos continuam. Foram tentando, né, de forma a povoar um país, mas e cruzar esses povos, né, mas também estamos aí, né, a cada dia a gente vê as chacinas dentro das nossas favelas, enfim. Isso não deixa de ser uma tentativa desse embranquecimento da nossa população. Meu tio hoje mentalizou pra gente, ele falou assim, que vocês rodem todos os SESCs. Eu quero, gente, rodar todos os SESCs. Coloca no depoimento, SESCs. Queremos rodar no SESC. Coloca assim. Que tandinha. Ai, gente, é isso, a gente quer fazer. Tijuana. Eu quero Copacabana, gente. Vai lembrando, tá? A arena de Copacabana que eu quero, vai ser tudo, meu Deus. Madureira. Vamos lembrando.